chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A palavra de Deus, na epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Para quem não sabe, amados, esse Tiago aqui se trata de Tiago, meio-irmão de Jesus. E Jesus nasceu, através de Maria, que concebeu do próprio Espírito Santo que gerou em seu ventre. Ou seja, não foi necessário que José coabitasse, se deitasse com Maria, para que Maria concebesse a Jesus, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que gerou Jesus em seu ventre. Amém? Mas depois do nascimento de Jesus, através do relacionamento marido e mulher de Maria e José, Maria e José tiveram outros filhos, E um deles foi exatamente este Tiago que nós vamos falar aqui. Esse a qual só foi crer que Jesus era filho de Deus apenas após a ressurreição. Olha só, mesmo sendo irmão, não creu que ele era o Messias. Foi necessário vê-lo ressurreto para que ele cresce. Amém, amados? E o Tiago, nessa ocasião aqui, ele ficou responsável pela obra, pelo evangelismo e pelo cuidado da igreja que surgiu dentro do território da Judéia, no meio dos próprios judeus que aceitaram Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador das suas vidas. Amém, amados? Então essa mensagem, ela era direcionada exatamente para aquelas pessoas que habitavam ali na Judéia, para os judeus, para aqueles que eram da lei, E depois dessa passagem nós vamos ver outra passagem também dirigida para esse mesmo povo. E aí a gente já observa por meio dessas duas passagens que aquele povo, eles não compreendiam o que era fé. Foi necessário mais de uma ocasião ter que falar sobre o que é fé para que eles pudessem compreender. Justamente porque eles vinham de toda uma tradição milenar de confiança na lei. E isso acabou confundindo o entendimento deles acerca da fé. E a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, versículo 14, está escrito: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado de quê, igreja? Amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, meretriz é prostituta, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Podei-vos sentar, amados irmãos. Não é nem necessário falar muito acerca dessa passagem, né? Por isso que eu introduzi falando acerca de quem escreveu, né? Acerca de Tiago, porque essa passagem, ela por si só, ela já é bem clara acerca de que existe uma relação entre o que nós cremos, a nossa fé, e aquilo que nós fazemos. Existe uma relação entre fé e obras, que não basta eu apenas dizer eu creio, eu acredito em Deus, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, se na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos membros, nós não manifestamos essa fé. E de que forma manifestamos essa fé? Fazendo aquilo que Ele nos ordenou fazer. A palavra de Deus nos fala, Jesus nos diz, né? Que aquele que crer em mim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E a palavra de Deus aqui mostra essa relação. Mas eu quero que a igreja reflita se nós estamos vivendo uma fé verdadeira ou se são apenas palavras vazias. Se são apenas palavras jogadas ao vento, mas que não têm significado e não têm peso algum. Será que aquilo que nós proferimos, que cremos, é aquilo que verdadeiramente vivemos? Será que eu vivo de acordo com aquilo que eu digo que creio? Eu acredito que todos que estão nesse lugar, nesse momento, ou todos aqueles que se dirigem a uma igreja em algum momento da sua vida, tem algum grau, algum nível de fé. Claro, a palavra de Deus mostra que existem pessoas com mais e menos fé. Mas a palavra fala que a nossa fé é tão limitada que Jesus fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que um grão de mostarda é bem menor do que um grão de arroz. Parece um grãozinho de areia, uma sementezinha que parece um grãozinho de areia. Nós diríamos a um monte, se transporta daqui, e ele seria transportado. Tão limitada é a nossa fé. Mas a fé, por menor que seja, ela já é o suficiente para que nós venhamos iniciar a nossa caminhada. E se Deus te trouxe neste lugar aqui, Ele não te trouxe em vão, amados. Ele quer fazer a obra na tua vida. Ele quer que esse grão de mostarda que você tem, que ele seja cultivado. A pastora passou aí quase 3 semanas falando sobre a semente, né, a boa semente que é a palavra de Deus, e os solos. Que por mais que a semente seja boa, por mais que a palavra lançada seja poderosa, vai cair em corações diferentes. E ela vai produzir e deixar de produzir de acordo com o coração em que ela cai. E ela encerrou no culto de ontem, né? Dizendo que mesmo que a semente caia num bom solo, a palavra fala que ela produzirá 100 para 1, 60 para 1 e 30 para 1. Mesmo que ela germine, ela vai produzir mais frutos em uns do que nos outros. Mesmo que o seu coração esteja bom, mesmo que você esteja recebendo verdadeiramente, que você esteja meditando, que você esteja ali ruminando esse alimento que foi entregue, né? Que você não esquece quando sai pelo portão,
mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você lembra da mensagem. No dia de amanhã, você lembra da mensagem. Num dia em que você está passando por uma prova, você vai lembrar: eu ouvi a palavra de Deus, e a palavra de Deus me diz que diante da prova, diante da crise, diante do conflito, quando o inimigo se levanta contra a minha vida, quando o inimigo usa aqueles que eu amo para tentar me abalar, a palavra de Deus me diz que eu tenho que agir assim. Isso é quando a semente cai na terra boa. Quando ela cai na terra ruim, a pessoa ouve, e ela não faz efeito nenhum. Diante da crise, já deixa o sangue ferver, já parte para o nervosismo, para ofensas, para brigas, para conflitos, para mágoas, para divisões, para destruições, para rancores. E como um irmão essa semana procurou uma orientação para mim, uma dúvida que ele queria tirar, uma irmã cristã, ela já conheceu a Cristo, a palavra, já se batizou, mas com medo de perder o marido, recorreu à macumba. Do que adiantou essa pessoa ter ouvido a palavra? Do que adiantou essa pessoa ter se batizado? E muitos de nós, diante da crise, nós nos desesperamos e não lembramos que Deus tem o melhor reservado para a nossa vida. Amado, o que você perde hoje não é nada comparado com o que Deus tem para te entregar amanhã. Foi necessário Jó perder tudo o que ele tinha para que Deus restituísse em dobro. Jó não recorreu à macumba. Jó não recorreu ao crime. Jó não recorreu às coisas ilícitas. Jó não recorreu a falsos deuses. Jó não recorreu à ira. Jó não recorreu à vingança. Ele foi fiel, sendo acusado de todos os lados, a sua esposa blasfemando, os seus amigos o acusando em vez de consolá-lo. Às vezes, amados, é necessário nós perdermos certas coisas para que Deus entregue as suas promessas em nossas vidas. Mas hoje em dia, essa teologia da prosperidade, ela deixa as pessoas tão apegadas ao que é material, que o maior medo que elas têm é perder aquilo que elas já possuem. E elas sempre querem mais, sempre fazem de tudo para ou manter o que tem ou conquistar ainda mais, e não deixa Deus fazer a obra na vida delas. Será, amados, que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós dizemos que cremos? Será? Olha só o versículo 15. Irmão, se um irmão ou se uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Você sabe que um irmão, uma irmã, uma família está precisando daquilo que é básico. Aquilo que é básico que é para que a pessoa tenha uma vida digna. E você tem condição, você tem a oportunidade de abençoar aquela vida. Deus quer te usar para abençoar aquela vida, mas tu só diz que Deus te abençoe. E você, com medo ali de perder ali algo que não vai nem te fazer falta, mas que vai fazer toda a diferença na vida daquele que não tem nada.
toda a diferença na vida daquele que naquele momento não tem nada. Deus querendo te usar para edificar a fé de um caído, de um angustiado, de um contristado. Mas nós somos tão apegados naquilo que nós temos, que não abrimos mão nem daquilo que não vai fazer falta. Que dirá se Deus nos cobrar um sacrifício? Oh, glórias. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você crê que Deus existe? Amado, amém. Os demônios também creem. E isso não garantiu nada para eles. Por quê? Porque não glorificaram, não foram fiéis a Deus. Se rebelaram contra o Pai. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Em algumas Bíblias pode ter se aperfeiçoou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. É muito fácil a gente falar que crê. O difícil é vivermos de acordo com essa fé. É muito fácil dar um glória a Deus. O difícil é sair para evangelizar. É muito fácil vir um culto. O difícil é ofertar e dizimar para manter a casa do Senhor, a qual Deus nos levou até lá. E tem pessoas, a gente que vocês sabem muito bem que a gente que não gosta de falar de dízimos e ofertas, porque a gente acha assim vergonhoso a gente ter que explicar algo que seria tão primário para um cristão. Mas tem pessoas que buscam, distorcem a palavra para conseguir um respaldo para o coração duro, para a mão fechada e para a sua avareza. Tem pessoas que buscam isso. Nós estamos na graça, nós não estamos na lei. O dízimo e a oferta era coisa da lei. Meu amado, Caim e Abel. Caim, mesmo sendo ruim, ele ofertava. A oferta dele não era boa não, mas ele ofertava. Deus se agradava da oferta de Abel, que era excelente. E Caim, mesmo sendo ruim ofertando, teve inveja do irmão, porque o irmão agradava a Deus, ele não. Ele, em vez de melhorar a sua oferta, matou o seu irmão. É o que as pessoas fazem hoje. Em vez de melhorar a sua oferta, ofertar com mais excelência, falam dos que dão e ainda buscam distorcer a palavra de Deus para te buscar respaldo para a sua própria avareza. E Caim e Abel viveram antes de existir lei. O patriarca Abraão, depois de uma batalha, que apenas ali a congregação de Abraão, pelejando contra 7 reis e os seus exércitos ao mesmo tempo. Apenas a congregação de Abraão. Apenas ali o povo que acompanhava ele, que acreditava nele como um bom líder. Apenas aqueles que seguiam ele batalharam contra 7 reinos ao mesmo tempo e venceram. E a palavra fala que Abraão tomou os espólios de guerra de todos aqueles 7 reinos. O que é os espólios de guerra? Ele pegou as posses daqueles exércitos, daqueles reinos para si, pois ele tinha sido vitorioso. E a palavra fala que após isso, ele ofereceu dízimo a Deus.
E Abraão também viveu antes da lei. A lei veio vir 430 anos depois da morte de Jacó. 430 anos depois da morte de Jacó, que era neto de Abraão. Deve ter sido mais de 500 anos depois de Abraão que veio a lei. Então, amigo, irmã, você que está aqui presente, ou você que vai ouvir essa mensagem pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pela rádio depois, não venha com essa de dizer que não precisa ofertar e dizimar porque isso é lei e nós estamos na graça. Jesus já ministrando sua graça, ele ficava do lado do gasofilácio, observando quem dava com o coração verdadeiro. Não o valor, não o montante, mas com fé. Com fé. Ao ponto de que uma viúva, alguns dizem que ela depositou 2 dracmas. Não era dracma, porque o dracma, ele era o equivalente ao denário, só que para o povo judeu. O dracma era uma moeda de prata. Ela depositou 2 ciclos. Era uma moedinha quadrada de bronze. Ou era bronze ou era cobre. Ela valia muito pouco. Seria como se fosse 25 centavos hoje em dia, cada moedinha que ela depositou. Mas naquele momento em que aquela viúva depositou aquilo que era tudo que ela tinha, pois a viúva, a mulher não tinha direito a trabalhar, e a mulher era sustentada pelo marido ou pelos filhos, mas ela era viúva, ela não tinha marido e ela não tinha filho. Ela vivia de caridade, mas tudo que ela tinha, ela creu e depositou ali no gasofilácio. E naquele momento Jesus parou tudo. Tinha pessoas colocando peças de prata, peças de ouro. Jesus parou tudo e disse que ela tinha colocado um tesouro maior do que qualquer um daqueles que estavam ali, porque todos tinham ofertado daquilo que não faria falta. Ela, porém, deu tudo o que tinha. Nós jamais vamos pregar aqui para você dar tudo que você tem no gasofilácio. Jamais vamos pregar acerca disso. Mas nós sempre vamos dizer para você oferecer o melhor para Deus. O melhor de tudo na tua vida, ofereça a Deus. Porque o melhor dele, ele ofereceu em sacrifício por nós. Mesmo sendo nós pecadores, enquanto ele é santo, 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 santo é o Senhor. E nós pecadores, mas ainda assim ele se compadeceu de nós, e o melhor dele, ele entregou para nós, o seu unigênito. Oh glórias. Alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu te mostrarei com as obras, e com as obras te mostrarei a minha fé. Quem vai mostrar a maior fé, amado? Aquele irmão que passa 20 anos só sentando num banco, que não se levanta para louvar, não dá glória a Deus. É a maior dificuldade para cumprimentar os irmãos com alegria. Ou aquele irmão que não perde um culto, que busca: pastor, eu quero fazer a obra, o que é que eu posso fazer aqui na igreja? Pastor, eu tenho umas coisas na minha vida que eu ainda não ajeitei, tem umas coisas que eu preciso ajeitar, mas eu sinto Deus me chamar. Deus quer que eu faça a obra, pastora. Eu sei que tem algumas coisas que eu não posso fazer, porque tem algumas coisas na minha vida que eu ainda não consertei, mas me diga o que é que eu posso fazer do jeito que eu estou agora. Não fique esperando consertar a tua vida para fazer a obra de Deus. Faça a obra de Deus, que Deus arruma a tua vida. Se você esperar a tua vida se consertar sozinha, amado, você nunca vai fazer a obra de Deus. Já pensou? Jesus chamou os 12 apóstolos. Daqueles 12 ali só tinha 2 que tinham conhecimento.
que era Judas e Mateus. Só 2 tinham conhecimento. Todos os outros deveriam ser analfabetos. Pedro era analfabeto. Quem escrevia as epístolas de Pedro não era Pedro, era Marcos que escrevia para ele. Pedro ditava e Marcos ia escrevendo. Já pensou se eles tivessem dito: "Oh, Senhor, eu não sei ler. Deixa eu aprender a ler e depois eu te sigo. Oh, Senhor, deixa eu terminar minha pescaria aqui. Quando eu terminar minha pescaria eu te sigo, porque eu tenho uma família para sustentar." O que é que a palavra nos mostra, que eu já li algumas semanas atrás? Quando Pedro e Jesus tiveram o primeiro encontro, Pedro tinha voltado de uma pesca que não tinha pescado nada. Jesus pediu para entrar no seu barco para pregar para uma multidão que ocupava toda a praia. Então ele queria estar dentro da água para que todos ouvissem e o vissem. Depois da pregação, Jesus disse: "Olha, Pedro, lança a rede." E ele diz: "Olha, Senhor, passamos a noite inteira no mar e nada pescamos, mas pela tua palavra eu lançarei a rede." Oh, glória! E ele lançou a rede, e a quantidade de peixe era tão grande que eles sozinhos não conseguiam colocar dentro do barco, ao ponto de que o barco estava prestes a afundar pelo peso daquela pesca. Foi necessário chamar um barco vizinho, um barco do sócio dele, e dizer para dividir a carga, porque senão o barco ia afundar com o peso daqueles peixes. Mas chegando à praia, a palavra fala que Pedro não foi tratar os peixes para vender. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. Sabe o que é isso, amado? Isso é fé de verdade. Não é só dizer eu creio, mas é viver de acordo com o que crê. Pedro podia ter dito: "Oh, glória a Deus, muito obrigado, Senhor, sou muito grato. Agora deixa eu ali cuidar dessa bênção." Aquela bênção, aquele milagre foi só para que despertasse a fé de Pedro, para que Pedro fizesse o que era necessário ser feito, que era seguir a Cristo. Tem muitos irmãos dando desculpa. Tenho que ajeitar aqui, tem que ajeitar ali. Eu não sou muito preparado. Deus prepara, amado. Deus prepara. Tem coisas na obra de Deus que você pode fazer que não exige tanto um comportamento moral perfeito. Se você tem coisas na sua vida para se consertarem ainda, tem coisas para se fazer fora deste púlpito, amado. Tem coisas para se fazer nos bancos, lá fora, no jardim, nas paredes, lá na casa dos pastores, nas ruas, na casa dos teus irmãos. Tem muita coisa a se fazer. Oh, aleluia. Quem crê na palavra de Deus? Oh, palavra poderosa, meu Deus. Alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. E lá no final, versículo 14: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Observe bem, ele não está dizendo que a pessoa não é justificada por fé. Ele está dizendo que não é somente por fé. Amém, amados? Versículo 24: de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Falando de uma prostituta que foi justificada.
uma mulher que vendia o corpo, mas foi justificada porque no momento ela creu que aqueles homens que estavam diante dela eram homens enviados por Deus, e que aquele que perseguia buscando matá-los, ela tinha que protegê-los. Então ela mostrou um caminho seguro por onde eles poderiam fugir. E por causa dessa atitude, ela alcançou justificação. E eu creio, a palavra não fala a trajetória da vida de Raabe, não fala. O episódio sobre a vida de Raabe é pequeno, mas é o suficiente para que tenha marcado aqui esses homens de fé e fazer com que esses homens de fé trouxessem essa palavra para nós aqui essa noite. Eu creio pela fé de que a partir daquele momento, Raabe não se prostituiu mais. Deus deu alguma maneira dela ter a sua subsistência, o seu mantimento, sem ser necessário ela vender seu corpo. Deus mudou a mente e o coração daquela mulher, porque ela creu e ela agiu de acordo com a fé que recebeu. Oh, aleluia! Vamos lá em Hebreus capítulo 11, amados. Como a própria palavra fala, né, como o próprio título, né, Epístola aos Hebreus, né? Hebreus são o quê? São os descendentes de Abraão. Então essa palavra aqui também foi lançada para aquele povo que habitava na Judéia, os judeus, né? Pois as 12 tribos foram quase totalmente destruídas. Apenas a tribo de Judá se manteve, né, com a sua pompa, com a sua força, depois dos ataques dos assírios e da Babilônia. Hebreus 11, versículo 1. Nós vamos ler aqui um trecho longo. Preste atenção, amado. Quem encontrou, diga amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado é arrebatado, viu, amados? Para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara
recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançado a sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Diga: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A palavra está dizendo aqui que nós não somos daqui, somos estrangeiros, somos peregrinos. Essa é a terra da nossa peregrinação, porque depois dela está a terra da promessa. Oh, glória! Viveram, foram fiéis, viveram pela fé, como a palavra fala, o justo viverá pela fé. Morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Deus havia prometido que faria Abraão grandes nações, que dele procederiam príncipes e reis, que faria dele nação tão numerosa como as estrelas no céu, como a areia da praia. Ele diz: olha, Abraão, vê as estrelas no céu, consegue contá-las? Abraão disse: não, assim será a tua descendência. Mas quando ele morreu, ele só tinha Isaac e Ismael, né? Que Ismael tinha ido para a região da Arábia. Ele não viu essa promessa se cumprir, mas ele confiou na promessa até a sua morte. Porque quando Deus lança uma promessa sobre a nossa vida, não é apenas sobre nós que Ele lança, amados, mas é sobre a tua casa, é sobre o teu filho, é sobre os teus netos, teus bisnetos, sobre todos aqueles que estão em teu derredor. Porque Abraão não estava sozinho com a sua família, tinha uma multidão que com ele peregrinava, porque confiava também na promessa de Abraão, e eram participantes das bênçãos de Abraão. Assim Deus quer fazer conosco, amados. Deus quer abençoar não é só você não, mas que Deus quer abençoar toda a tua casa. Deus quer abençoar aqueles que estão ao teu alcance por meio de ti. A promessa de Deus não tarda, amados. Ela vem na hora certa, na hora devida. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram... Cadê o pastor Humberto, meu Deus? O pastor Humberto de vez em quando fala da amnésia espiritual, né? Que quando Deus nos envia para cá, nós esquecemos do que nós vivemos no céu, antes de vir para cá. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essa cidade também tem preparado para ti, amado. Qual é essa cidade aqui, amado? Qual é essa cidade? Qual é aquela cidade de ouro, dos muros de jaspe, das ruas de cristal? Qual é essa cidade aqui que Deus tem preparado? A Nova Jerusalém, aquela que descerá do céu. Viverá 1000 anos aqui no reino do Messias, na terra. Mas após esses 1000 anos, retornará para a glória do Pai, junto com todos aqueles que foram fiéis a Deus.
É até assim, difícil imaginar uma cidade de ouro, ruas de cristal, muros de jaspe. Jaspe é um tipo de pedra preciosa, viu, amado? É uma pedra assim, parece assim ela parece uma esmeralda mais opaca. Ela é tipo uma esmeralda mais opaca e mais clarinha. É disso que vai ser feito os muros dessa cidade. É até difícil você conseguir imaginar uma coisa como essa. E mesmo que se fôssemos capazes de conceber, eu tenho certeza que é muito mais grandioso do que podemos entender. Amém? Nós vemos aqui, várias pessoas a qual a epístola nos aponta que pela fé fizeram algo. Eles não ficaram só batendo no peito e dizendo eu creio, ou então fazendo aquela coisa que quem está aqui às vezes gosta de fazer, que é para ver se a igreja está prestando atenção, para fazer a igreja, estar ligado na palavra, que está às vezes repetindo alguma coisa que a gente está dizendo. Quem crê aqui levanta a mão e glorifica a Deus. Eles não ficaram só nisso não, amados. Eles agiram de acordo com a sua fé. Não ficaram só de palavra, mas viveram a fé. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. Pela fé Noé, divinamente instruindo acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Não era um barquinho não, viu, irmão? Era uma arca. 100 anos construindo aquela arca, no meio de um deserto. Ele tinha que andar quilômetros para buscar madeira. Todos os dias era ponto turístico das pessoas irem e fazerem chacota de Noé. Enquanto Noé pregava, arrependam-se. Trabalhando, pregando, durante 100 anos, ele foi fiel. Tem gente que aceita Jesus num dia, na semana que vem já quer a bênção. Eita, esse homem era eu não sei se eu faria, eu acho que eu não conseguiria não. 100 anos trabalhando no meio do deserto. Às vezes a gente se sente, pastora, no meio de um deserto, às vezes a gente se sente. O próprio Senhor Jesus, uma das referências que se chama Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Não sei se algum irmão aqui curioso acerca das coisas da palavra procuraram pesquisar o que é a rosa de Saron, que é o lírio dos vales, amados. Sabe o que é? É a única flor que nasce no deserto. É a única flor que nasce onde tudo está morto, ali nasce vida. Glória. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Você não pode saber o que é que vai dar a obra que tu fizer hoje, amado, mas Deus te chama para ir para essa peregrinação. E se tu tiver fé e for fiel como Abraão foi, tu chegará à terra prometida. E ele não ficou só nisso não. Quando ele já havia recebido o princípio da promessa por meio de Isaac, Deus disse: olha, Abraão, eu vejo que tu ama mais a Isaac do que a mim. Vai então, sobe ao monte Moriá, ergue um altar a mim, e sobre este altar tu sacrificarás o teu filho. Quem é que depois de ter recebido a bênção, a promessa, ia entregar ainda mais uma bênção dessa natureza, uma promessa dessa natureza, que se trata de um filho?
conseguiria entregar. Mas pela fé ele foi fiel. Chegou a erguer o cutelo para golpear e matar o próprio filho. Certamente porque ele cria que Deus o ressuscitaria. Mas então o anjo bradou e disse: para, Abraão. E ele ali renovou todas as promessas com Abraão. Porque não negaste o teu filho a mim, eu te abençoarei e farei de ti grandes nações. Vamos lá para o versículo 30, amado. Mesmo capítulo. Que eu preciso pular porque senão ela fica uma leitura extensa. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, olha aí, mais uma vez Raabe, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Quem conhece aqui a passagem que fala da queda das muralhas de Jericó? Glorificar a Deus, levanta a mão aí. Conhecem? É uma passagem muito conhecida. A pastora já pregou algumas vezes aqui, né? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, rodeadas por 7 dias. Já pensou, amado? 7 dias marchando em volta da muralha do território inimigo. 7 dias marchando e rodeando sem parar. E a cada tantos passos era tocada a trombeta. Durante 7 dias. Quem é que seria capaz de permanecer 7 dias num propósito estreito como esse? Pode ser fácil se ajoelhar 5 minutos, 7 dias seguidos. Mas rodear uma muralha durante 7 dias andando direto. Isso foi uma prova, amados. Certamente depois de 1 hora marchando e rodeando as muralhas, alguns ali já deviam estar murmurando: mas esse negócio não vai cair não, essa muralha não vai cair não, eu estou cansado, eu estou com calor. Eu estou com fome, eu estou com sede. Essa muralha não cai não. Mas eles se mantiveram no propósito. Por quê? Porque tinham fé. Tinham fé. Às vezes é necessário, amados, passar pela prova para que então a bênção aconteça em nossa vida. Mas se nós desistimos antes da hora em que Deus determinou que devíamos ir, a bênção não vem. Se eles tivessem parado no primeiro dia, desistido, esse negócio não vai cair não, vamos todo mundo para casa. No segundo dia, também não teria acontecido. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, um dia antes de acontecer a bênção, se eles tivessem desistido, não teria acontecido. Você tem que ir até onde está o tempo e do propósito do Senhor. Nós não sabemos quando é, amados. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser como Caleb, que foi depois de 40 anos que ele recebeu a promessa. Mas nós temos que manter-nos fiéis, porque é isso que é fé, é ser fiel e confiar verdadeiramente em Deus, de que nós não podemos estar vivendo a promessa hoje, mas ela virá amanhã, um dia ela virá, e possamos dar glória a Deus, que já vivemos a maior das promessas, que é a salvação. Por mais terrível que seja o que vivemos aqui, depois da vida, tem uma vida abundante de graça.
Alguns irmãos não entendem. Oh, existe tanta tragédia no mundo, existe tanta maldade, tanta fome, tanta doença. É difícil nós vermos essas situações. Aqueles que não têm fé, ou que têm uma fé fraca, vai duvidar de Deus. Vai duvidar de Deus por causa dessas situações. A irmã Misleide essa semana, relatando a situação que ela presenciou, lamentavelmente ela presenciou, de um rapaz que a namorada tinha terminado com ele, e o rapaz colocou fogo no próprio corpo no meio da rua, jogou álcool no próprio corpo e se incendiou. Dá para compreender esse tipo de coisa? Não dá, amado. Não dá para compreender senão saber que o inimigo domina no meio do mundo. Mas por mais que essas situações sejam difíceis de compreender, sejam duras de pesar e apertar o nosso coração, saber que essas coisas existem, e nós não estamos falando nem de coisas que acontecem na África, nem de coisas que acontecem no Oriente Médio, na Ásia. Estamos falando de coisas do nosso país, de coisas da nossa cidade, de coisas da nossa comunidade. É difícil, aperta o coração saber disso. Mas o propósito que Deus tem com a gente, o maior dos propósitos, não é nessa terra, é numa nova terra e em novos céus. Isso é que é o mais difícil de compreender e de crer, porque a nossa carne sempre quer algo que eu possa pegar, algo que eu possa sentir, algo que eu possa enxergar, e o quanto antes, melhor. É difícil nós confiarmos numa promessa que vai dar depois que morrermos, ou num dia indeterminado em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É difícil nos apegarmos a essa promessa, mas essa é a maior das promessas, e é nessa em que nós temos que nos pegar, porque não podemos esperar em nada bom dessa terra, nada bom desse mundo. Se esperarmos, vamos nos decepcionar. E para terminar, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Oh glória, recebe força em nome de Jesus, amado irmão. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obtiverem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse versículo 40 pode ficar um pouco confuso para alguns irmãos, mas eu vou ler aqui o que fala na tradução da King James, que fala mais claramente o do versículo 40. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Juntamente conosco por meio de Cristo.
Glória a Deus, amados. Recebe a palavra em nome de Jesus e vive verdadeiramente pela fé. Falamos de muitas bênçãos, mas nesses últimos versículos nós vemos pessoas que foram provadas, apedrejadas, cerradas ao meio, mortos, andaram peregrinos, vestidos em peles de cabras e ovelhas, necessitados, afligidos, maltratados, errantes em terras peregrinas. Esses também viveram pela fé. A fé não se trata apenas em crer que vai receber bênção, mas acima de tudo se trata em suportar a provação e ser fiel a Deus em cada uma delas. Isso é a maior manifestação de fé. Na prova, dá glória a Deus e se cumpra a palavra que diz: em tudo dai graça. Amém, amados? Vamos adorar.